Direito e Cidadania. Que bom! Rogério Magalhães já está na linha para conversar conosco no nosso quadro Direito e Cidadania. Vamos falar sobre a volta do horário convencional das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. O judiciário que travou uma briga grande com vários setores da sociedade. Rogério, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rosana. Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Estamos aí te recebendo com um tema muito interessante e que, penso eu, de muito proveito para toda a sociedade goiana, que é essa boa notícia. A partir de ontem voltou o antigo, né, e agora novo horário de atendimento do Judiciário Goiano, que volta a ser das 8 às 18 horas, assim como previa a Lei de Organização Judiciária do Estado, e como você bem colocou, após várias batalhas aí, embates, sobretudo com o antigo presidente do Tribunal de Justiça, que se mostrou inflexível em relação ao apelo de vários segmentos organizados da sociedade. Nós, durante esse tempo, até tivemos a oportunidade de comentar esse tema aqui em outra dinâmica, naquela época, com o tribunal se manifestando pela manutenção da mudança, inclusive desrespeitando um decreto legislativo votado pela Assembleia do Estado, no sentido de determinar o retorno do horário das 8 às 18 horas. Bom, isso virou uma noveleta, né, Rogério? Queria que você fizesse rapidamente aí, rememorando como é que começou nessa mudança de horário, chegou a instâncias superiores, né? E aí a gente, infelizmente, teve que conviver com esse horário que castigou muita gente, né? Com certeza. De fato uma novela que se dirá até mexicana, né? E que contou com passagens dramáticas, né? Na verdade, essa era uma demanda de alguns servidores e alguns magistrados que fazem parte do Poder Judiciário, que tem todo o direito de ter sua opinião, né? Era um anseio antigo de alguns desses, foi feito um projeto e a presidência encampou essa luta, que foi aprovada pela Corte Especial do TJ na época. A OAB fez um pedido. Primeiro veio um decreto judiciário do presidente determinando essa mudança. A OAB fez um requerimento administrativo pedindo que assim não ocorresse, explicitando os temores e a opinião da categoria. Esse requerimento não foi aceito, houve um pedido de reconsideração. Posteriormente, a OAB entrou com mandado de segurança, foi negado esse mandado de segurança, foi ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, conselheiro, salvo engano, Bruno Dantas, marcou uma audiência pública, depois foi até cancelada para esperar o prazo de 6 meses, que estava previsto no decreto uma avaliação após 6 meses. Houve essa avaliação, nós vamos comentar sobre ela agorinha. O Conselho Nacional de Justiça depois determinou a cassação desse dispositivo do decreto judiciário, que voltasse ao horário antigo. Aí aconteceu um fato inusitado, que foi, no mandado de segurança da OAB, o subprocurador do Estado, o doutor Alexandre Eduardo Felipe Tocantins, nos autos do mandado de segurança, se negou, inclusive, a fazer a contestação defendendo o Estado, alegando que havia uma divergência de interesses, considerando que o novo horário de funcionamento vinha causando transtornos aos serviços da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente dos setores que lidavam com a representação desse referido ente, né, federado. O presidente do TJ, à época, mandou um ofício ao Procurador-Geral do Estado, dizendo que lamentava a postura do subprocurador ao deixar o Estado sem defesa na ação, entendendo que a PGE era obrigada a patrocinar a defesa do Estado em razão de expressa disposição legal. Então você percebe que houve um mal-estar, inclusive, entre as instituições do Estado mesmo, né? Além da OAB, o que não deveria ocorrer, porque as relações entre as instituições devem sempre ser harmônicas,
né? E vários segmentos da sociedade se manifestaram, porém, o STF declarou que o horário deveria ser mantido, tornando sem efeito a decisão do CNJ, que na época mandava retornar o atendimento das 8 às 18 horas. Do ponto de vista do Poder Legislativo, os deputados do Estado votaram um decreto legislativo com a finalidade de suspender os efeitos do artigo 1º da Resolução 11/2008 do TJ. Esse decreto foi ignorado pelo presidente do TJ à época, que considerou a ingerência do Poder Legislativo sobre a autonomia administrativa do Poder Judiciário, e por um tempo se pensou que essa situação poderia até estar consolidada, o que veio a modificar recentemente, no dia 18 de março de 2012, na qual, sob nova presidência, a Corte Especial do Tribunal de Justiça decidiu por 16 votos a 1 que o expediente forense voltasse a ser das 8 às 18 horas, até mesmo por entender que a lei de organização do judiciário assim dispunha de forma expressa, e por entender, aliás, eu parabenizo a postura corajosa e serena do presidente desembargador Léo Albino, que colocou um desabafo naquela ocasião, dizendo que não estava agindo de acordo, que estava agindo de acordo com a sua consciência e em defesa do Poder Judiciário, porque ficou claro, apesar de alguns relatórios aí conflitantes vindo do próprio TJ, ficou claro que a sociedade como um todo, que é a destinatária desse serviço, não estava satisfeita com esse novo horário. Rogério, a gente estourou o nosso tempo. 30 segundos para você falar para mim, a sociedade ganha com essa mudança? Com certeza, a sociedade ganha. Essa é uma vitória da OAB de Goiás, que mais uma vez, encampando o seu papel de maior instituição civil desse país, encampou a batalha da sociedade, que também refletiu o interesse de todos os advogados, e aí sim, conseguiu, depois de várias batalhas, chegar a toda a sociedade goiana. Inclusive houve manifestações até mesmo dos estudantes de direito nas faculdades, né? Conseguiu chegar a esse retorno, e eu acho que quem ganha é a população, né? Nós vivemos em um estado em que a justiça está muito lenta. A gente estima que vão demorar aí alguns meses para voltar, não a ser ideal, mas para voltar a ser um pouco menos lenta do que era quando houve essa mudança e tantos atropelos que trouxeram para a vida de todos aqueles que trabalham e que dependem, de certa forma, do Poder Judiciário. Então, acho que ganha a sociedade goiana e ganha a democracia, né? Ganha a sensibilidade aos anseios daquele que tem que ser o maior objetivo de qualquer agente público, que é a eficiência e o bom atendimento dos serviços públicos. Rogério, obrigada, boa tarde para você, até semana que vem. Boa tarde, espero na semana que vem estar com a notícia tão boa quanto essa. Tá certo.